Olá a todos vocês! A partir de agora você começa a acompanhar a videoaula do seu componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino. E o objetivo desta videoaula, como eu sempre comento, bem no início de todas as videoaulas, que certamente você está acompanhando, e se você não consegue acompanhá-la com frequência, não se preocupe, porque você tem a possibilidade de acessar as videoaulas de Sociologia, bem como as demais videoaulas referentes a outras disciplinas, a outros componentes curriculares, no momento que você quiser, acessando as nossas plataformas, e o link vai aparecer logo quando eu estiver encerrando esta videoaula. Então essas videoaulas, elas têm como objetivo contribuir com os seus conhecimentos, com os seus aprendizados, para que você possa realizar uma boa prova do Exame Nacional do Ensino Médio e que certamente você está se preparando para isso. Vamos agora ao tema desta videoaula. Nós estamos agora em uma sequência de videoaulas e eu volto a observar também, apesar de ser repetitivo, nós estamos tratando de temáticas nas videoaulas de Sociologia que são recorrentes na prova do Enem. E é muito importante que você também acompanhe o momento do nosso exercitando, porque eu também faço uso de questões do livro A Prova Enem e que certamente você dispõe desse material. Ah, professor, nós vamos trabalhar todas as questões do livro A Prova Enem? Não, infelizmente, devido ao tempo, é necessário que algumas questões sejam selecionadas, mas você dispõe de um bom material de estudo e de um material que vai te incentivar a pesquisa, consolidando ainda mais o seu conhecimento, o seu aprendizado para a sua preparação para o Enem. Então, como eu dizia antes, nós estamos em uma sequência de videoaulas em que nós estamos tratando, aliás, a respeito das relações de gênero. Em uma videoaula anterior, eu tratei da desigualdade de gênero, levando em consideração a questão de homens e a questão de mulheres. Tratamos a respeito do quanto a mulher ela está em uma condição desigual, em uma condição de desvantagem em relação ao gênero masculino. Mas quando nós fazemos esse tipo de discussão, nós também não podemos limitar a essa concepção clássica, convencional, homem e mulher, já que na atualidade nós também tratamos a respeito da identidade de gênero. Eu vou mostrar uma imagem para vocês e aí essa questão da identidade de gênero, ela tende a ficar cada vez mais clara diante de algumas ponderações que eu vou fazer a partir de agora. Então visualizem a imagem, nós temos aí o boneco, né? O boneco de gênero, e aí vocês podem observar, né? Esse boneco, ele tem 3 marcações coloridas. A parte da cabeça, né, o que seria o cérebro desse boneco, nós temos aí um círculo, né, colorido, né, na cor rosa. Bem na parte do peito nós temos um coração e bem abaixo, né, que acaba representando no organismo, no nosso corpo, o local do nosso órgão sexual, do órgão genital de cada um, nós temos aí uma outra marcação e a divisão, né, entre o símbolo, né, que aí nós temos biologicamente a questão, né, do sexo masculino ou do sexo feminino. Mas vamos lá começar. O que é que vinha a ser a identidade de gênero? O que é que está escrito, né, como identidade de gênero? Vou fazer a leitura para vocês. É a maneira como você se enxerga
o gênero que você se identifica como fazendo parte, né? Então, nós temos essa dualidade entre homem e mulher, e aí, digamos assim, a questão da identidade de gênero acaba sendo associada justamente a isso. Como que você se sente, né? Então, por isso que no boneco, vou mostrar novamente, percebam que a seta, a cor rosa, ela tá ligada ali, ó, à região do cérebro, da cabeça, é a percepção, é a leitura de si próprio, é como a pessoa ela se sente realizada, é como ela se sente muito bem, né? Então, a questão da identidade de gênero. Pode ocorrer da pessoa ela ter um corpo, né? As características físicas masculinas, mas a mentalidade, a concepção que a pessoa ela tem de ser própria está ligada ao feminino? Pode ser que sim. Isso pode ocorrer. E isso que eu acabei de citar acaba correspondendo, digamos assim, a questão da identidade de gênero. Então, hoje, a questão de gênero, já que nós estamos no século XXI, ela não pode ser identificada simplesmente pelo fato do órgão sexual que o ser humano ele dispõe. Então, as concepções que a pessoa, a leitura que a pessoa tem de si mesma, acaba definindo o gênero dela. Vamos retornar para a nossa imagem. Vamos agora, ó, na parte do coração, e aí nós temos, que é onde nós vamos ter aí a questão da orientação sexual. E a orientação sexual, né, percebam, são palavras, são expressões próximas, mas que não podem ser confundidas, já que cada uma delas tem um significado diferenciado. A orientação sexual indica pelo que você sente atração, mostra para que lado sua sexualidade está orientada. Por isso que nós temos a heterossexualidade, a homossexualidade e a bissexualidade. A heterossexualidade, ela acaba correspondendo justamente àquela atração sexual, né, o desejo sexual por pessoas, né, por uma outra pessoa, no caso de sexo diferente do seu. Né? Então, um homem e uma mulher. A homossexualidade, que acaba correspondendo, digamos assim, às uniões homoafetivas ou o próprio sexo casual propriamente dito, se dá entre pessoas do mesmo sexo. Mas existem pessoas que, quanto à sua orientação sexual, elas se identificam como bissexuais. Ou seja, elas não têm nenhum problema e elas têm toda afinidade, todo o desejo, não só de manter a relação sexual, mas simplesmente estabelecer relações afetivas com pessoas, né? Seja um outro homem, homem com homem, ou um homem com uma mulher, né? A questão do bissexual, né? Então ele acaba contemplando essas duas particularidades. Vamos avançar? E aí nós temos a questão do sexo biológico aí no nosso boneco, né? Que aí é a localidade da nossa genitália. Ou se tem a vagina, ou se tem o pênis, né? Então, biologicamente falando, né, a questão do macho e também a questão da fêmea, né? Então, com isso, nós temos, digamos assim, o nosso entendimento a respeito dessas identidades de gênero. E é claro que nós sabemos que, convencionalmente, a sociedade, até por princípios religiosos, até por padrões sociais que foram construídos historicamente, acabam discriminando, né, pessoas bissexuais, pessoas homoafetivas, né? Ou seja, nós temos lá a sigla LGBTQIA+, que acaba mostrando, digamos assim, a diversidade de pessoas quanto ao gênero e também quanto à sua orientação sexual, né? Então, muitas das vezes, essa parcela da sociedade
essa população também acaba sofrendo a sua rejeição, acaba também sendo discriminada. Existem atos de violência que também são direcionados a esse público, né? Então, as pessoas elas acabam esquecendo que nós vivemos em uma sociedade democrática, ou, em outras palavras, em um Estado democrático de direitos. Nós já tivemos videoaulas em que nós tratamos a respeito dessa questão, né, da democracia, e ainda também trabalhamos a respeito da questão dos direitos humanos, né? Por isso que eu sou muito insistente no que diz respeito a esse conteúdo. É o princípio da isonomia jurídica. Todos são iguais perante a lei. Negros, brancos, homossexuais, heterossexuais, pansexuais e dentre outras terminologias que eu poderia aqui mencionar. Com a questão do respeito, com uma consciência orientada ao respeito, todos nós conseguimos viver, digamos assim, de uma maneira democrática e de forma saudável. Agora nós vamos avançar por exercitando da nossa videoaula. E neste momento, como eu sempre pondero a todos vocês, é o momento de utilizar o livro A Prova Enem, a questão número 5, que está na página 165. Temos aí de início um texto que eu farei a leitura e peço a atenção para que todos vocês possam acompanhar. Já na escola, nos primeiros anos, é explícita a forma pedagógica de se explicar o nascimento. A sementinha do papai foi colocada na barriga da mamãe. Aí, essa sementinha germinou e você nasceu. Ora, uma árvore não surge do nada. Ela precisa que uma semente seja plantada em terra fértil, com condições climáticas, para que então possa germinar e tornar-se uma árvore. Dentro da lógica da sementinha, o homem é o grande responsável pela concepção. Tais colocações baseiam-se no poderio assumido pelo sistema patriarcal, que assume proporções consideráveis numa época paralela ao desenvolvimento da ciência, quando a mulher passou de deusa, pelo fato de possuir a divindade da gestação, a um forno, onde é colocado e retirado do pão pronto. Então, nós temos aí aquela curiosidade, né, que muita criança manifesta. Ah, como foi que eu nasci? E aí existe essa história da sementinha, uma explicação um tanto quanto pedagógica, né? Exemplo de outras explicações que podem, digamos assim, ser elaboradas levando em consideração a realidade da criança. Mas vocês puderam perceber na leitura do texto que, ao mesmo tempo que essa história da sementinha, eu vou retornar aqui o texto só para vocês visualizarem, né? À medida que ela é, digamos assim, retratada, no finalzinho do texto nós temos uma crítica, né, que reforça a questão do patriarcado, né, como desconsiderando a capacidade reprodutiva da mulher. Né? Claro que o encontro das células, o espermatozoide, o óvulo, que isso vocês aprendem nas aulas de biologia, é fundamental para que o processo de fecundação venha a acontecer e uma criança seja gerada a partir daí. Vamos para o comando da questão e as possibilidades de resposta. Nós temos assim: com base no fragmento sobre o ensino da concepção, é correto afirmar que, letra A lógica da sementinha sobrevaloriza o papel das mulheres na concepção ao associá-las a um terreno fértil. B, o desenvolvimento da ciência aliviou as mulheres de suas responsabilidades ao revelar sua humanidade. Diante das possibilidades de resposta, vamos visualizar a alternativa correta, que está expressa na letra E,
há uma pedagogia patriarcal da concepção que reproduz o domínio dos homens sobre as mulheres, né? Então, na videoaula anterior, nós tratamos muito dessa questão do patriarcado, né? Dessa dominação masculina em relação ao gênero feminino, digamos assim. E quando eu mostrei para vocês, na questão que nós acabamos de gabaritar, o texto, né, que retrata a questão da sementinha, frisa muito isso bem no finalzinho do texto, né? Você pode pegar o seu livro e ler novamente esse texto. E você percebe, né, o homem enquanto fator determinante no que diz respeito ao processo de reprodução. Agora nós vamos para a segunda e última questão do nosso exercitando. Vamos visualizar. É uma questão que esteve no Enem de 2017. No Brasil, assim como em vários outros países, os modernos movimentos LGBT representam um desafio às formas de condenação e perseguição social contra desejos e comportamentos sexuais anticonvencionais associados à vergonha, imoralidade, pecado, degeneração, doença. Falar do movimento LGBT implica, portanto, chamar a atenção para a sexualidade como fonte de estigmas, intolerância e opressão. Antes de tecer um comentário a respeito do enunciado da questão, vocês podem perceber que a questão ela é do Enem de 2017. Hoje, a expressão não é mais, aliás, a sigla não é mais LGBT. Eu já até mencionei em uma das minhas falas anteriores. LGBTQIA+. LGBT está redigido aqui para respeitar a originalidade da questão. Bem, o enunciado da questão, ele faz justamente um comentário a respeito das relações homoafetivas, ou seja, das relações não heterossexuais, que, como eu disse anteriormente, ainda são tratadas com certo preconceito, com certa discriminação e inclusive, com atos de violência. Esse tipo, digamos assim, de relacionamento, pessoas que apresentam identidade de gênero, orientação sexual, aliás, diferente da heterossexualidade, muitas das vezes, né, tem que conviver com a opressão, a discriminação que às vezes vem de dentro da própria família. E, infelizmente, muitas pessoas, elas não têm a maturidade, que não é uma questão de aceitação social. A identidade da pessoa, como eu disse anteriormente, ela necessariamente deve ser respeitada. Então, a palavra aceitar deve ser substituída pela palavra respeitar. E assim cada um, digamos assim, vai seguindo a sua vida, né? Você percebe que os atos discriminatórios podem acontecer, inclusive as brincadeiras de mau gosto, as piadinhas, é na escola, é na universidade, é no ambiente de trabalho e principalmente dentro de casa, porque isso acaba sendo muito constrangedor para algumas pessoas pelo fato de ainda não saberem respeitar essa diversidade de gênero e as orientações sexuais até então existentes. Vamos visualizar as possibilidades de resposta? O movimento social abordado, que no caso é o movimento LGBTQIA+, justifica-se pela defesa do direito de, letra A, organização sindical, B, participação partidária, C, manifestação religiosa, D, formação profissional ou letra E, afirmação identitária. Então vamos visualizar a alternativa correta? Também a letra E, afirmação identitária, ou seja, as diferentes identidades, como eu citei agora há pouco, precisam ser respeitadas, precisam ter o seu empoderamento no contexto social. Agora eu mostro para vocês a referência bibliográfica que eu já mencionei em determinados momentos desta videoaula, o livro A Prova Enem,
Estou finalizando esta videoaula. Não deixe de acessar as nossas plataformas e um abraço a todos vocês.